A Mercury desenvolve produtos para a área de educação há mais de 80 anos. Há uma década atrás, ela começou a questionar qual o seu papel enquanto indústria na sociedade em que vivemos. Durante esse período, se relacionou com o público infantil, não somente pelos produtos que são direcionados para esse segmento, mas pelas iniciativas e projetos em que participa. Em especial, quando produziu os produtos licenciados que tinham personagens conhecidos nas borrachas, Mickey e Barbie, sabe? No entanto, a Mercury aprendeu que com esses produtos ela não estava contribuindo com a educação. Você já parou para pensar no que aquela propaganda de televisão causa no pensar e agir de uma criança? Você já parou para pensar nas empresas que estão presentes em ambientes escolares para demonstrar seus produtos? Isso influencia? Ajuda em seu desenvolvimento? Afinal, qual deve ser a relação de uma empresa com o público infantil? Essa publicidade toda combina com a vida que queremos para as nossas crianças? Imagine se todas as pessoas e organizações resolvessem rever suas práticas relacionadas à publicidade infantil? Essas e muitas outras questões você escuta no Papo Mercury de hoje. Ficou curioso? Então, fica com a gente! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cami, uma das comunicadoras do Papo Mercury. Como vocês já sabem, estamos em um formato diferente de bate-papo, cada um da sua casa, com o objetivo de preservar a saúde e a segurança de todos. Hoje serei a host do 5º episódio do Papo Mercury, que tem como tema Publicidade e Infância, combina? Os meus colegas que também participam deste podcast, Guga e Gabi, estão nos acompanhando nos bastidores. Vamos conhecer nossos convidados? Fabiane Lamaison, conhecida por todos aqui na Mercury por FAP. Atua há 13 anos na empresa. Possui formação em jornalismo pela Universidade de Santa Cruz do Sul, MBA em Marketing pela Uninter, curso de Gestão Avançada pela Manaqui e experiências educacionais com o Instituto Paulo Freire, Elos e Pichon Rivière. Atua na Mercury como facilitadora da coordenação e na coordenação de comunicação. Ela é daquelas pessoas entusiastas pela comunicação, que conquista todos pelo seu jeito fácil e didático de traduzir assuntos complexos em uma conversa tranquila do cotidiano. Além de tudo isso, quem é a Fabi? Olá, Cami. Olá, pessoal. Um privilégio estar fazendo parte do Papo Mercury. Um sonho, na verdade, da Mercury em constituir uma comunicação que pudesse trazer temas tão relevantes, pautas tão sensíveis, para que a gente pudesse conversar com um pouquinho mais de profundidade. E esse formato, ele tem essa condição de trazer vários momentos de conversa, de descontração, de realidade, de cotidiano, para temas relevantes, não é? Mas quem é a Fabi? Uma pergunta complicada, né? Porque eu acho que nós seres somos tantas coisas, mas a Fabi, ela é mãe, ela é esposa, ela é amiga, ela é filha, companheira e ela é colega de trabalho. Tão bacana ouvir alguém falar da gente, né? Obrigada, Cami, pelas palavras. Mas a Fabi é realmente alguém que acredita que por meio da comunicação a gente tem um poder de transformar o mundo, um poder de transformar as pessoas, um poder de permitir que a reflexão aconteça. E como comunicadora eu me realizo muito nisso, permitindo que as pessoas, por meio da minha voz, do meu jeito de escrever, do meu jeito de levar a comunicação, possam pensar sobre a vida delas e repensar os seus hábitos. Acho que se no fim do meu ciclo de vida eu conseguir transformar alguém a partir de uma reflexão, eu acho que eu conquistei o meu mundo. E isso seria muito bom. Muito obrigada, Fábio. A gente está aqui repleto de comunicadoras, então, porque a nossa outra convidada também é da área, Carolina Pasquale, diretora executiva do Instituto Alana, jornalista com especialização em gestão. Carolina atuou por mais de uma década em redações no Brasil, na Espanha e nos Estados Unidos. Quando sua primeira filha nasceu, mergulhou em uma revisão de seus objetivos e deixou as redações para empreender o projeto Design for Change no Brasil, cuja missão é valorizar o papel protagonista das crianças e jovens nas mudanças que querem ver no mundo. Essa jornada a aproximou do Instituto Alana, onde está há 7 anos. Pelas palavras de quem trabalha com ela, sua generosidade e paixão pelo tema da infância inspiram toda a equipe do Alana diariamente. Além de tudo isso, quem é a Carol? Oi, gente, bom dia. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Adorei saber que vocês perguntaram para o time quem é a Carol. Obrigada. Estou muito feliz mesmo de estar aqui.
Como a Fabi falou, é difícil responder essa pergunta. Acho que a cada dia que ela me fosse feita, eu responderia de um jeito diferente. Porque somos e estamos em constante mudança, né? E imagino, e quero, espero em evolução. Eu sou mãe de 2, essa aí que foi mencionada na apresentação, que é a mais velha, que amanhã faz 11 anos, e a minha mais nova, que tem 7. Acho que elas me transformaram muito e abriram portas e me puseram em caminhos que me trazem, são muitos desafios, né, muitas alegrias, e acho que sempre nessa busca mesmo por contribuir para que a gente tenha um mundo mais saudável, né, uma sociedade mais saudável. Acho que eu sou muito curiosa, muito inquieta. Eu fui fazer jornalismo para ter para sempre uma desculpa para perguntar, para querer saber, para assuntar. Acho que isso é o que me motivou. Eu gosto muito da permissão que o jornalismo me dá de entrar em vidas diferentes e de conhecer realidades e de ouvir histórias. E acredito também muito na comunicação. Acho que ela nos ajuda sempre a avançar, a construir pontes, e é por isso e é a isso que eu me dedico e que contribuo nessa causa da infância, né? Que é, na verdade, assim, para mim, uma verdadeira paixão mesmo. Acho que a gente, quanto mais vai mergulhando, assim, nas possibilidades de mundo que a gente tem, quando a gente olha para a infância como prioridade, a gente vai entendendo assim, o tamanho, né, e a dimensão dessa causa e vai se apaixonando mais e mais. Então, acho que, enfim, não sei se eu sou isso, mas hoje eu sou isso. Muito obrigada, meninas. É tão bom, assim, ouvir, sentir de vocês essa empolgação da comunicação, que eu acho que a comunicação nos possibilita realmente um mundo de reflexões. E quando a gente fala de infância, a gente precisa de muita reflexão para a gente construir uma caminhada mais bonita nesse mundo. Agradeço novamente a participação de vocês. Espero que o bate-papo flua e que a gente tenha muitos aprendizados. Eu vou endereçar essa primeira pergunta para a FAP. Até 2008, a Merco desenvolveu produtos licenciados, que são os materiais escolares com personagens, que são presentes na infância das crianças. Em 2009, a empresa lançou borrachas com frases que estimulam o diálogo. Como é que foi essa mudança de personagens para borrachas que suscitam o diálogo? Tu poderia nos contar? Posso sim, Cami. Então, essa resposta, ela precisa de um contexto. Então, se vocês me permitem, eu vou falar um pouquinho além, assim, do resultado, né, da borracha de apagar. Perfeito. A Merco, essa empresa, né, essa indústria centenária, ela passou por vários movimentos, né, como tudo no mundo, assim, esses movimentos de evolução e de transformação. E no movimento da terceira geração da família, né, representada pelo Jorge Helzel Neto, ele teve toda uma reflexão e uma pausa, assim, em 2007, de se perguntar se o que estava sendo feito, o que estava sendo realizado enquanto negócio, realmente fazia sentido para o mundo, né? Se o que a gente estava criando ou gerando para as pessoas como recursos, como produtos, né? Se eles não eram mais lixo ou se eles eram recursos que realmente atendessem uma necessidade. Obviamente lá naquele momento, né, em 2007, 2008, não se tinha toda essa clareza, era um ponto de interrogação, era muita interrogação. E na época, o processo que a Merco estava vivendo era um processo de branding, né, voltado para o negócio, a gente trabalhava por unidades de negócio, na lógica do crescimento, bem convencional, assim, né, que a gente está acostumado a ver no mercado, assim, essa lógica de consome mais, gera mais consumo, né, cria movimentos de consumo para que tu tenha um resultado econômico melhor. Mas sempre fez parte da família, ela é uma empresa familiar, né, a Mercury, acho que cabe ressaltar isso, sempre esteve muito presente na família os valores humanos, muita sensibilidade em relação ao ser humano. Então começou a gerar, especialmente na pessoa do Jorge, um desconforto. Aquilo que o negócio da família estava criando e estava gerando não era exatamente aquilo que se tinha enquanto valores pessoais, enquanto valores familiares. E aí, naquele momento de ressignificar todo o branding do negócio, veio essa pergunta, assim, que Mercury é essa que a gente está criando, né? Que Mercury é essa que a gente
está no negócio da educação e da saúde também, mas eu vou falar mais da educação, que é pertinente à nossa pauta aqui, mas a gente não está entendendo de educação, a gente não sabe da educação, a gente gera produtos, a gente, né, copia produtos, a gente importa produtos, essa lógica assim de tudo feito do mesmo jeito, né, tudo feito dentro de um padrão, assim, borracha de apagar, quadradinha branca, sempre foi assim, segue assim, né, royalties para licenciados, as pessoas gostam, né, colecionam e elas têm ali a sua representação, né, na sala de aula, se pode ou se não pode ter aquela borrachinha com o royalty licenciado. E a gente seguia a vida assim, porque aquilo afinal gerava um resultado econômico. Nessa pausa de se perguntar se fazia sentido ou se não fazia sentido, foi bem importante olhar para dentro da Merkur e pensar o que afinal a gente estava fazendo com o mundo. O que afinal essa indústria estava trazendo para o mundo? Qual era o compromisso dela dentro da sociedade? E aí tudo começa a se remodelar, né? Tudo começa a ressignificar, assim. Foi um movimento de quebras de muitos paradigmas internos, foi um movimento também de muita dor, porque eu acho que esse processo de mudança, ele passa por esse processo da aceitação, da dor, dos movimentos daqueles que não se encaixam, não se conectam, porque naquele momento não despertaram, né? E aí a borracha de apagar também, ao a gente começar a se conectar com instituições que entendiam da educação e a gente começar a querer de verdade entender qual era a nossa na educação, a gente se deu conta que a licença, que o licenciado, ele não tinha sentido nenhum dentro da sala de aula ou na relação com a criança, porque nem todas as crianças tinham uma condição financeira de ter a borracha, a cola, o corretivo com aquele rótulo do licenciado. Só que aquele rótulo do licenciado, ele parecia pequeno, mas ele era grande na formação do indivíduo, porque ele dizia quem aquela criança era. Num mundo que não pensa que não é isso que dita o que somos, né? Num mundo que só vive diante das condições sociais e das distinções, da exclusão, né? Então a gente estava, na verdade, criando mais exclusão. E dar-se conta disso foi um processo interno precisou de muito diálogo, porque tinha uma parcela grande financeira que seria, obviamente, penalizada, né, quando a gente tirasse os licenciados. Mas por uma crença de que a gente precisava fazer um movimento de verdade, se decidiu então não ter mais os produtos licenciados da educação. E a gente olhar para as borrachas de apagar, para cola, para corretivo e todos os rótulos, tentando trabalhar na melhor qualidade do produto para que ele fosse o mais acessível possível para as pessoas, dentro da sua função, que ele realmente cumprisse a sua função. Nesse meio tempo, a gente também foi avançando na comunicação da Merkur, né? Então, a área de comunicação nem existia antes de 2008, né? Tinha as áreas de marketing que trabalhavam a comunicação para mercado. E em 2008 também se deu conta de que a gente tinha que olhar para uma comunicação institucional que trabalhasse esses valores da Merkur, que olhasse para os processos internos e realmente construísse uma comunicação que fizesse sentido. E na construção do posicionamento de comunicação, que aconteceu em 2010, junto com a saída dos licenciados, a gente entendeu que a gente tinha mais que fazer perguntas do que ter respostas. Que a gente tinha mais incerteza, né? E que por meio da reflexão a gente podia sim contribuir para a formação dos indivíduos, né? E aí que vem toda a comunicação voltada para a reflexão. E as borrachas, com as frases ou com a comunicação toda da educação voltada por meio da reflexão, ela tem esse propósito de auto-sugerir uma frase que tu consiga pensar sobre o que está por trás naquela frase ali da borracha, né? E ajudar e contribuir na educação e atrapalhar menos, na verdade. É interessante quando tu traz, né, que o rótulo, né, de um produto é pequeno, mas o que ele causa, né, na vida de uma pessoa é grande, enquanto a gente tem que olhar muito além do que se vê. A Fábio comentou que a Merkur, ela começou a se relacionar com instituições, com profissionais da área de educação, para entender como é que poderia contribuir mais.
Uma das instituições que foi e está muito presente na caminhada da Mercury é o Instituto Alana. Carol, eu queria que tu nos contasse o que é o Instituto Alana, qual é a missão do Instituto, como é que está a preservação da infância no Instituto Alana? Legal. O Alana é uma organização de impacto socioambiental que tem como missão promover o direito e o desenvolvimento integral das crianças e fomentar novas formas de viver no mundo de um jeito mais saudável, mais equilibrado, mais sustentável. Ele nasceu há mais de cerca de 25 anos atrás. E, na verdade, ele nasceu numa comunidade bem vulnerável aqui na Zona Leste de São Paulo. A nossa fundadora, a presidente, Ana Lúcia, ela na época estudava pedagogia e a família dela tinha um terreno nessa região, que era uma fazenda, e ela descobriu que, por essa época, esse terreno tinha sido invadido. E aí ela resolveu ir lá para ver como é que estava a situação e ela encontrou milhares de famílias morando ali. Então ela decidiu, ao invés de entrar com pedido de reintegração de posse, ela decidiu começar um trabalho ali, né? Ela, como estudante de pedagogia, tinha, obviamente, esse olhar especial para as crianças e esse trabalho ali começou com esse viés. Então eram atividades de contraturno, depois isso evoluiu para uma creche, que durante muitos anos foi uma creche conveniada com a prefeitura, atendeu as crianças ali da região. O trabalho cresceu bastante, no final ele atendia a comunidade toda, mas ele nasceu com esse espírito e foi uma caminhada de muito aprendizado para ela. E ela conta que uma das coisas que chamava a atenção dela nesse período era a influência, né, das pressões consumistas nas crianças, não só de lá, deste lugar, né, que é o Jardim Pantanal, mas também das escolas onde ela estava fazendo estágio, que eram escolas particulares de classe alta, né? E ela começou a perceber que essa pressão consumista, ela tinha consequências nessa relação das crianças e na relação das crianças com as suas famílias, nos dois ambientes. Ela começou a se interessar pelo tema e procurar referências, né, sobre estudos, pesquisas, se havia alguém trabalhando o tema aqui, enfim. Ela não encontrou nada aqui no Brasil na época, mas ela encontrou nos Estados Unidos uma pesquisadora com quem a gente tem uma relação bastante próxima até hoje, que é a Susan Lin. E aí ela entendeu que esta era uma área de estudo, que tinha bastante gente olhando para isso fora do Brasil, mas aqui ainda não. E foi assim que a gente criou um primeiro programa do Alana, que é um programa de advocacy, que é um programa que ele foca numa causa e ele pretende trazer a consciência das pessoas para essa causa, promover discussão sobre essa causa, promover conversas, promover ciência, né? Promover que as pessoas estudem e gerem conhecimento científico sobre essa causa e promover mudança também. Então foi assim que nasceu o Criança e Consumo. Ele nasce com a missão de fazer com que esse debate existisse na sociedade brasileira, porque a gente está falando de 2005, quando ela vai, né, para os Estados Unidos e faz essa pesquisa, enfim, e isso não existia, não era um tema presente aqui. Então, o Instituto Alana, criando o Criança e Consumo, ele entra numa nova fase. Hoje ele é um instituto que tem 5 programas que tratam temas que a gente considera fundamentais para a causa da infância hoje no Brasil. Ele também tem 2 plataformas de comunicação, eu posso contar mais depois, mas só para eu não perder aqui o fio, mas ele começou essa expansão de olhar por meio do Criança e Consumo. E aí foi uma jornada muito rica. Esses anos todos têm sido anos de muito aprendizado, de muitas conquistas, porque de fato a gente foi percebendo que o tema precisava ser debatido. As famílias, os educadores, a sociedade em geral estava sedenta por esse debate. E aí a gente encontrou muito espaço para ele na mídia, na academia. A gente lançou em 2008 um filme que se chama Criança, Alma do Negócio, que discute essa pressão consumista. E como a Fabi falou, né, eu acho que o que nos orienta é que a gente vive hoje numa sociedade onde somos definidos pelo que temos e não pelo que somos.
E a criança vai experimentando isso desde muito cedo. E isso é parte do que nos faz doente, né? Parte importante. Então, como é que a gente tira isso e preserva as crianças para que elas possam se entender enquanto seres, né, que têm, enfim, seus desejos e suas vontades construídos não a partir de uma pressão mercadológica. E aí como é que, quando elas estiverem na idade apropriada, elas vão sendo apresentadas ao mundo do consumo em que vivemos, né? E será que é justo que elas sejam impactadas diretamente pela mensagem publicitária? E aí, ao longo dos anos, a gente foi tendo inúmeros exemplos, ora encomendando, ora sendo surpreendidos e recebendo inúmeros pesquisadores que nos traziam todas essas consequências e promovendo esse debate, inclusive no campo jurídico, legal, né? Porque a gente tem no Brasil um conjunto de leis que protege as crianças nessa relação, né? E aí acho que esse, assim, resumindo, esse é o nosso programa Criança e Consumo, hoje inserido dentro dessa instituição que foi crescendo e que discute também a importância da criança e sua relação com a natureza, discute também o protagonismo e a necessidade da gente repensar a educação e ter uma educação verdadeiramente transformadora, o protagonismo das crianças e dos adolescentes, a criatividade. A gente olha também para a questão da garantia de direitos, né? Então agora a gente está com uma atuação bastante ampliada, olhando para as questões ambientais, como é que a gente garante que estas crianças de hoje possam respirar, por exemplo, um ar que não as deixe doentes, né? Tudo isso está relacionado ao fato da gente olhar para a infância como centro e sempre com a nossa missão maior, que é a de honrar a criança em todas as suas dimensões. Perfeito, Carol. Acho que fica bem claro com as falas iniciais o quanto a gente precisa olhar de forma integral, né, para a criança. Todos os programas do Instituto Alana ficam bem evidentes como vocês olham pensando em todas as questões ambientais, sociais, culturais, para que a criança se desenvolva muito mais no ser do que no ter. Vocês trouxeram, né, como tem empresas que desenvolvem produtos pensando na aprendizagem das crianças. Como é que se pode pensar a comunicação deste produto ou até de serviço de modo que a preserve e a respeite? Como se faz uma comunicação que não tenha um intuito de publicizar, né? Ter aquela coisa de querer que a criança ela é hiper vulnerável, de querer convencer, mas que tem um intuito de dialogar, de preservar a infância. Fábio, quer... Fiquem bem à vontade, agora vocês duas para conversar. Agora não enderecei para ninguém. Tá bem, fiquei na dúvida também, mas acho que de repente eu começo, Carol, e aí tu também vai complementando com todo o conhecimento que o Alana traz, né? Porque eu acho que é nesse ponto vocês têm até talvez mais exemplos. Eu posso trazer na perspectiva da Mercury, assim, a nossa experiência, e depois ficar à vontade para me ajudando aí. Combinado. Bom, eu acho que na Mercury, assim, a gente tem aprendido com quem a gente fala, né? Acho que esse é o primeiro ponto, assim, que eu sempre me pergunto. Com quem a gente quer conversar, né? Porque eu acho que como a gente tem essa premissa de que a comunicação, embora muitas vezes ela tenha esse viés mais da informação, mas ela também pode ter o caráter do diálogo, né? E é nisso que eu acredito muito, assim, no poder da comunicação como um espaço para que o diálogo aconteça, porque eu acho que a gente cresce quando a gente troca. Então a primeira pergunta que eu sempre me faço é com quem a gente vai falar. E nesse com quem a gente vai falar, eu penso que aparecem outros atores, que não a criança. Eu acho que a gente, enquanto negócio, enquanto empresa, enquanto marca, a gente não precisa falar com a criança. A gente pode falar com o educador, a gente pode falar com o pai, a gente pode falar com a mãe, a gente pode falar com a sociedade adulta, a gente pode falar com os acadêmicos que estudam e que precisam muitas vezes de recursos da educação e que também experimentam novas possibilidades de recurso.
É com essas pessoas que têm o discernimento capaz de escolher aquilo que eles precisam daquilo que eles não precisam. A gente não precisa falar com a criança necessariamente, a gente não precisa direcionar para a criança, porque ela não vai necessariamente ter essa condição de escolha entre aquilo que ela realmente precisa, a diferença do que ela consegue ou do que ela não consegue ter. A gente pode direcionar a nossa comunicação de um jeito diferente. A criança, ela não precisa desse bombardeio das marcas. E, aliás, se a gente puder ao máximo proteger elas disso, a melhor dos mundos. Porque nós, adultos de hoje, a gente recebeu uma enxurrada de marcas falando com a gente e a gente precisa se desconstruir e se despir disso o tempo todo. Então, muito do que eu acredito é que a gente não precisa direcionar essa publicidade para a criança, porque não é com ela que a gente precisa conversar. E, aliás, eu acho que seria um grande ganho para a nossa publicidade se a gente aprendesse de fato com quem falar, né? Com quem consegue dialogar com a gente. Exatamente. Porque a relação da propaganda, ela, quando direciona pro consumismo, ela é perniciosa e nociva para todo mundo, não só para a criança, para o adulto também. Para nós também. Quem de nós não se sente muitas vezes mal ou com desconforto quando tu é tão bombardeado por uma comunicação publicitária invasiva, né? Então eu acho que ela não é saudável para ninguém. Mas se eu pudesse assim responder mais breve, a primeira coisa que eu penso é que a gente não precisa falar com as crianças. A gente, aliás, nem deveria olhar para isso. A gente precisa olhar para a publicidade como um espaço de comunicação que pode ter o diálogo que precisa, ou quando não tem esse espaço, que convide para outros ambientes onde é permitido, mas que também cuide para essa invasão, mas converse com quem consiga conversar, né? Exatamente, Fábio. Eu assino embaixo. Eu acho que o que a gente discute é o direcionamento, né, da publicidade para a criança. Ele não deveria acontecer. A criança não toma essa decisão de compra sozinha. O que ela faz é influenciar os pais, né? Então é uma publicidade que se aproveita desta dinâmica que se dá dentro de uma casa e que a criança, né, o que a gente, enfim, inúmeros pesquisadores, psicólogos, especialistas trazem é essa falta de maturidade para entender que existe um interesse comercial naquilo que está sendo dito. Eu me lembro, eu vou contar aqui uma coisa pessoal, mas é porque me marcou muito. Eu me lembro quando eu entrei no Alana, minha filha mais velha tinha ali 3, 4 anos. E aí um dia eu cheguei em casa e aí ela me disse assim: mãe, eu quero ir vamos para tal resort? É um resort de Águas Quentes. Vamos para tal resort? Aí eu falei, por quê? Da onde, né, que surgiu isso? Eu falei, por quê? Falou assim, porque não há nada melhor. Era o jingle do resort. Aí ela repetiu, porque não há nada melhor. Eu olhei assim, eu falei, gente, mas não... Assim, essas coisas vão entrando, né, na criança. Daí eu falei assim, olha, deixa eu te contar uma coisa, meu amor. Existem tantas coisas melhores. Vamos começar a fazer uma lista do que tem melhor do que esse resort? E aí eu acho que a gente vai, né, conforme você vai convivendo com uma criança, você vai percebendo o quanto esse discurso ele vai entrando, né? E por que um resort anuncia num canal de desenho, né? Um canal infantil? Por que será? A criança vai tomar a decisão da viagem? Não, ela não vai, mas ela começa a repetir aquilo dentro de casa insistentemente, né? Então, de fato, acho que existe essa reflexão. São inúmeros os exemplos de produtos adultos que são anunciados para as crianças. Eu me lembro também de uma publicidade de um carro. A publicidade, assim, ela me marcou também muito porque ela ia muito nesse lugar do ser versus ter, né? Então era um pai dirigindo um menino até a escola. E aí ele para na frente da escola e tá chovendo. Então ele para embaixo de uma marquise bem grande. E aí o menino fala para ele, dá ré. Aí o pai dá um pouquinho de ré, dá ré. Aí o pai vai dando ré até que o carro sai debaixo da marquise e fica na chuva. E o menino desce para entrar na escola na chuva. E aí quando ele sai assim na chuva, ele olha para cima e vê que da janela, que não dava para ver, né, embaixo da marquise, mas da janela ali que agora dá para ver porque o carro saiu debaixo da marquise, estão os amiguinhos dele aglomerados para ver o carrão dele. E aí ele dá aquele sorriso de eu tenho, vocês não têm. E essa é uma propaganda de um carro,
né? Então, qual é a pertinência disso ser anunciado dessa forma, né? Então, eu acho que o que a Fabi traz é exatamente essa reflexão, que é super importante, que essa publicidade deveria ser direcionada aos adultos, ela deveria trazer os atributos daquele produto para que os adultos possam tomar a decisão e a gente, de fato, repensar, né, por que a gente convive com exemplos como esses que não fazem absolutamente nenhum bem para as nossas crianças. Vale dizer, obviamente, que esse carro é carésimo, né, e que mais de 98% da população brasileira, estou chutando aqui, mas não teria recursos para comprar, né? E aí a gente tem também, né, Carol, hoje uma sociedade onde os pais também estão... Nós somos adultos, na verdade, nós como pais e mães, né, somos adultos também tentando desconstruir essa lógica que nos foi inserida, assim, a gente foi criado nesse universo da publicidade. E a gente precisa hoje ajudar os nossos filhos a refletir sobre aquilo que eles recebem, sendo que a gente também precisa se desconstruir, porque a gente também recebeu muito disso, a gente também foi desenvolvido nesse universo que é nocivo e nem todo mundo despertou para isso. Então, o que tu fizeste com a tua filha de permitir que ela pensasse sobre aquilo é porque tu já estava desperta. Mas quantas famílias não estão despertas? E aí a gente, como marca, continuar insistindo nisso, criando mais um problema para que os pais tenham que lidar dentro de casa, né? A gente não está ajudando a sociedade, a gente não está ajudando esses pais e mães que já estão com tantas dificuldades para conseguir olhar para o mundo atual, para o contexto atual e contribuir na educação saudável dos seus filhos. Ainda vêm as marcas e trazem mais um problema, né? Acho que a gente tem que mesmo pensar sobre isso. Eu acho que, assim, a gente ouve muito no Alana esse argumento de que a gente acha que o Estado não deveria falar sobre publicidade, isso deve ser uma decisão dentro de casa dos pais. E é engraçado, porque é exatamente nisso que a gente acredita, só que a gente acredita na decisão dos pais, no território de uma família, sendo um território onde os pais possam apresentar aos seus filhos aquilo que eles estão preparados para assimilar e que faça sentido de acordo com os valores daquela família. Mas quando a publicidade está o tempo todo bombardeando a criança, isso fica infinitamente mais difícil. Movimentos como o da Mercury e alguma regulação são importantes porque eles fazem com que as famílias possam ir ditando o ritmo da exposição daquela criança que consome mídias, né? Hoje em dia, ainda mais agora, é claro, as pessoas estão consumindo alguma coisa na internet, estão consumindo alguma coisa na televisão, mas aí a família pode ir ditando, né, o que acha apropriado, como acha apropriado, e construindo isso. Outra coisa que a gente ouve bastante, mas eu vivi a infância dos anos 80 e eu sobrevivi. E aí eu sempre me pergunto, né, eu falo, mas nossa, a gente tá realmente com a régua baixa, né? Eu quero só sobreviver mesmo? Eu só quero, assim, sobreviver é a meta? Ou a meta é ser um adulto, né, consciente, que toma as próprias decisões de consumo, que não se sente aprisionado, né? Porque tem muita gente que é absolutamente aprisionado por um padrão de consumo que faz com que a pessoa passe a vida ou em dívida ou trabalhando feito, né, para poder comprar alguma coisa que acha que precisa, né? E aí essa reflexão é uma reflexão intensa e que a gente, perguntando mesmo, ajudando todo mundo junto, a gente vai conseguindo evoluir, porque eu acho que só sobreviver é pouco. Eu não quero isso para as minhas filhas, né? Com certeza. Fica muito claro, né? É como a gente consegue estimular o ser muito além do ter. Quando a Carol começou a trazer os exemplos, que a gente tem muitos exemplos na infância, eu lembro quando eu assistia as propagandas que tinha aquelas bonecas que choravam, dava mamar, fazia as necessidades, elas faziam tudo. Eu queria muito aquilo e a necessidade de ter aquilo até para te sentir pertencente a um grupo.
isso é outro fator, né? Porque tu acaba vendo os teus pares, os teus amigos tendo aquilo, e se tu não tem, parece que tu se sente isolado. Então, quanto isso é nocivo, e eu digo assim, pensando em criança, como elas são hipervulneráveis, é mais ainda, mas até nós adultos, a gente sofre muito com isso. Quando a gente tá navegando na internet, quanto a gente sente aquela necessidade de ter aqueles produtos para a gente parece que se estabelecer enquanto indivíduo, enquanto precisam ter reflexões para a gente mudar essa mentalidade. Eu acho que seria importante a gente trazer em contrapartida, né? O Alana, ele tem vários programas que a Carol mencionou. Por exemplo, tem o portal Lunetas, né? Que é um portal direcionado para a família. Carol, poderia nos contar como é que é o portal Lunetas? Quais são as iniciativas? Como é que é um portal voltado para a família? Poderia. Eu acho que o Lunetas é muito legal pensar nele, assim, porque ele nasce, né? Claro que ele nasce também do nosso amor pela comunicação e pelo jornalismo, mas ele nasce de uma constatação que tem muito a ver, assim, com essa nossa conversa, porque quando a gente procura portais e conteúdos jornalísticos para a família, o que a gente mais encontra são conteúdos muito, assim, utilitários, né? Eu encontro a lista dos itens de enxoval que eu preciso ter para sobreviver. Ou eu encontro qual é a matéria que vai fazer a comparação dos melhores carrinhos do mercado. E os carrinhos sempre muito modernos, né? E muito caros. Ou eu encontro um olhar para a infância que é um olhar de soluções simples e mágicas, né? Então, eu me lembro muito quando as minhas filhas eram bebês e não dormiam à noite, que eu buscava e consumia esse conteúdo, assim, 10 dicas infalíveis para sua filha, para o seu bebê dormir a noite toda. Nunca funcionou. Mas era aquilo que eu encontrava. E isso é muito comum nesse conteúdo jornalístico pensado para as famílias. E aí a gente se propôs a pensar num portal que desse um passo além, né? Que ele trouxesse, primeiro, um compromisso muito grande com a multiplicidade de infâncias que a gente tem no Brasil. Então, a gente tem infâncias muito diferentes e elas são atravessadas, né, pelo contexto. Então, assim, onde é que aquela criança nasceu, em que comunidade, em que classe social, de que raça, de que gênero. A gente precisava de um jornalismo que fosse mais plural e que ajudasse famílias plurais também, né? E que a gente também fosse mais honesto nesse olhar para a infância. Infelizmente, não existem 10 dicas infalíveis para um bebê dormir a noite toda. Ponto. O que existem são reflexões sobre qual é a rotina daquela família, quais são as fases, né, do desenvolvimento, como é que a gente olha para isso. Não existe lista de enxoval que você precisa ter para sobreviver, isso é uma falácia, isso é uma pressão consumista. Você pode ter um bebê com pouquíssimos itens no seu enxoval e vai dar tudo certo. O que o bebê precisa é de um cuidador amoroso, precisa de segurança, precisa de amor, de vínculo. Isso é o principal, é o número 1 da sua lista de enxoval, e eu diria 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente começa a trazer um olhar mais amplo, buscando também, claro, uma linguagem simples, uma linguagem gostosa de ler, que traga aconchego e acolhimento, mas que discuta as fases daquela criança de um jeito mais honesto mesmo. Então, quando a gente vai discutir educação ou quando a gente vai discutir racismo na infância, a gente procura trazer olhares e fazer perguntas que tragam a reflexão para as famílias, sejam elas famílias que estão aqui em São Paulo, ou que estejam aí no Sul, ou que estão numa comunidade ribeirinha, que vivem numa cidade bem pequenininha. Como é que a gente vai construindo esse diálogo, né, entre essas famílias? E aí o Lunetas hoje é um portal que tem mais de 1 milhão de visitantes por mês, do Brasil todo. A gente está sempre olhando ali essa diversidade e trazendo os homens também para essa conversa. Eu acho que os portais, no geral, acabam sendo muito... a gente conversa com a mãe, né? Bom, e cadê o pai? E aí a gente também está construindo conteúdos para trazer os homens para essa conversa. Eles estão presentes ali cada vez mais e a gente, enfim, fica muito feliz
com esse movimento, com essa comunidade que se formou ao redor desse portal, que trata com tanto respeito essa fase da vida, né, das crianças e também essa fase da vida daquela família, né? E claro, tem conteúdos ali também que são muito úteis para os educadores, para os cuidadores, para todos que se relacionam com as crianças de maneira geral. Vocês trouxeram um pouco das lembranças da infância que não foram muito positivas, né, para o desenvolvimento. Eu vi que o programa Criança e Consumo lançou uma enquete para o Dia das Crianças para auxiliar na construção de conteúdos mais significativos. E eu queria perguntar para vocês, quais lembranças da sua infância vocês gostariam de compartilhar com as crianças da sua vida hoje? Nossa! Quer começar, Fabi? Pois é, fiquei pensando aqui. Tanta coisa, né? Sabe, eu posso começar, Carol. Eu pensei muito sobre isso que a Carol trouxe há pouco, né? E também por ter um filho de 3 anos, eu tenho ainda essa maternidade bem recente, né? Assim, há pouco tempo atrás eu também encontrei, obviamente hoje tem muito mais conteúdo, assim, de qualidade. Lunetas, de fato, é assim um exemplo de como possibilita essa reflexão e olhar pra gente nesses momentos da vida, assim, de família, de um jeito tão mais amoroso, né? Mas eu acho que privilégio, assim, porque diante de tudo que a gente vê hoje, dessa diversidade mesmo que a gente tem no mundo, eu diria que é um privilégio de ter pais muito presentes, assim. A minha mãe e o meu pai são pessoas que hoje são exemplos de avós, assim. Meu filho tem adoração pelo meu pai, que é aquele avô que brinca igual uma criança, assim, né? Que se joga no chão, que corre, que tem mais pique que eu, quase. E eu olho hoje na relação dos meus pais avós e olho eles quando eu era pequena e eu tive tudo isso, assim. Eu brinquei muito com os meus pais. Eu tive aquela relação de pais que chegavam do trabalho, porque ambos trabalhavam, e se sentavam no chão com a gente, assim, de brincar mesmo, de jogar, de ter aquela relação de família muito forte. E eu percebo isso no reflexo de quem eu sou hoje. Porque se eu consigo olhar para minha família hoje e me entregar totalmente para aquilo que eu estou vivendo, para o meu filho, para o meu marido, para a minha relação de família, e olhar para as pessoas que me circundam com amorosidade, foi porque um dia meus pais me olharam desse jeito. E então, se eu puder dizer para o meu filho alguma coisa e entregar para ele, é o amor e a dedicação e o tempo que eu tiver para olhar no olho dele. Aquele tempo precioso, assim, de largar tudo lá fora e sentar com ele e ser criança também. Então, eu acho que eu só consigo ser isso porque um dia olharam para mim desse jeito. Ah, que lindo, Fábio, que lindo. Eu pensei também na casa dos meus avós no interior, né? Eu nasci e cresci aqui em São Paulo. Eu morava num apartamento a 5 quadras da Avenida Paulista, então eu tive uma infância muito urbana, né? O que eu fazia, assim, era descer no prédio, no pátio, e brincar com os amigos do prédio. Então, todos os dias eu chegava da escola, largava a mochila em casa, comia qualquer coisa e descia e brincava muito, mas era um pátio. É engraçado, esse final de semana estava conversando com meu irmão sobre o tamanho das nossas memórias, porque para mim esse pátio era enorme. E aí a gente estava vendo uns filmes que meu pai fazia da nossa infância, filminhos assim, meu pai tinha uma Super 8 e ele tem um projetor, e aí outro dia a gente estava assistindo, super gostoso assim, e aí a gente via como esse pátio era pequeno e na verdade na nossa memória era enorme. E aí o que eu tenho assim muito vivo são as férias na casa dos meus avós no interior. Então, os meus avós moravam em cidades diferentes do interior e a gente sempre passava as férias todas com eles. E aí também com esse brincar livre, mais livre, né? Coisa que eu não tinha aqui em São Paulo. E esse brincar de pegar bicicleta, sair com os primos para andar de bicicleta, de fazer altas expedições, também com tudo super dimensionado na minha memória. Tinha uma rampinha na casa da minha avó que, para mim, era uma rampa muito grande. Quando eu aprendi a andar de bicicleta sem rodinha, eu morria de medo de descer aquela rampa. E aí vi no filme recentemente, é uma rampinha tão pequenininha.
tão pequenininha, mas a gente tem, né, isso, assim, esses pequenos jardins que a gente lembra como se fossem florestas, esses pequenos, as rampas que eram grandes desafios e que na verdade são rampinhas, mas acho que tudo isso me conta que houve esse espaço para essa imaginação, para essa construção da minha autonomia também, né, e da minha independência, de eu ir poder explorar as coisas. Eu acho que hoje eu tento muito que as minhas filhas possam explorar as coisas, né? Então, elas podem subir numa árvore, eu fico embaixo disfarçando, que eu nem tô com medo, eu disfarço, eu nem fico olhando muito. Mas eu acho muito importante que elas possam descer ali a gente vai sair para andar de bicicleta, tem uma rampa maior, vai, porque eu acho que isso vai construindo, né, essa segurança para você ir enfrentando depois a vida. E esse é um risco das infâncias muito urbanas, né, e muito protegidas, infelizmente. Então, eu busco essas memórias dessas minhas aventuras, desses lugares que eu achava que eram enormes, e fico tentando garantir também aqui para elas esses espaços de exploração e de algum risco controlado ali, né, mas que elas possam eventualmente conquistar grandes coisas, né. Então, amorosidade, se brincar livre, imaginação, construção de autonomia, tá anotado aqui. Eu ainda não sou mãe, não tive ainda o privilégio de ser, mas eu imagino quanto essas coisas ainda ganham outro sentido, né? Só de ouvir vocês, para mim também me conecta muito com o que eu acredito, mas quando a gente tá com esse outro papel de ser mãe, ainda isso se torna mais significativo nas nossas vidas. Eu acho que é importante a gente até comentar com os ouvintes, né, que no dia 29 de setembro, a Mercury assinou um compromisso público de não dirigir a publicidade à criança, que esse termo é uma iniciativa do Instituto Alana. Ainda que desde 2010, né, a empresa não faça nenhuma comunicação dirigida para o público infantil, a empresa entende que a assinatura representa um comprometimento perante a sociedade, né, que garantia assegurar a proteção dos direitos da criança. Acho que seria interessante a Mercury e o Instituto Alana abordar qual é a importância desse termo. A Mercury também ela lançou um guia um jeito Mercury de se relacionar com o público infantil, que tem toda a caminhada da empresa no campo da educação, que o público infantil representa para a Mercury, o trabalho infantil. Então eu gostaria que vocês comentassem sobre isso, porque foi um dia muito especial, né? Acho que tanto para a Mercury quanto para o Instituto Alana, e esse termo ele tem como objetivo inspirar que mais organizações repensem sua relação com a criança. Foi um dia mesmo muito especial, a gente ficou muito feliz e muito emocionado. Pra gente é sempre muito importante, porque acho que primeiro, essencialmente, né, cada um tem o seu papel. A gente é uma organização da sociedade civil e a gente promove esse diálogo, mas é muito importante que empresas venham a público e assumam esse compromisso e inspirem seus pares, né? A conversa se dá num outro lugar, é um lugar de inspiração e é um lugar de uma caminhada que é um compromisso, né? Que publiciza essa caminhada e que publiciza a possibilidade de que ela ocorra também em outras companhias. Então, pra gente, é muito, muito, muito importante que isso aconteça, e ainda mais com uma empresa como a Mercury, que a gente admira tanto, que a gente sabe a seriedade do trabalho que foi feito e todas essas perguntas, né, que a Fabi traz. A Mercury é uma empresa que faz isso o tempo todo internamente. É um lugar de muito aprendizado, né? E de muita reflexão. E isso faz com que esse compromisso tenha ainda mais valor, porque ele vem de um lugar muito verdadeiro. E isso é muito perceptível, assim, isso transborda, na verdade. Então foi um dia muito especial, a gente fica muito, muito feliz, porque eu tenho certeza absoluta que esse termo e esse guia, eles vão chegar em lugares que a gente não consegue chegar, porque ele conversa com outras pessoas que entendem aquela língua, entendem essa jornada e estão buscando, eventualmente, referências para começar a trilhar esse caminho também. Então, a gente está muito animado com tudo o que virá, tenho certeza, desse passo e desse compromisso público que a Mercury assume a partir de agora.
Poxa, Carol, muito legal. De fato, acredito em tudo isso assim que tu trouxe, não teria tanto a complementar. Acho que é mesmo essa ideia assim de trazer uma caminhada possível, né, de mostrar que sim, as marcas podem olhar para outros lugares, né, e ainda assim manter os seus negócios com a sustentabilidade devida. E que a gente precisa, como empresa, assumir o nosso compromisso também com a criança, né? Sempre fica muito claro para mim, assim, de que esse olhar da aldeia, né? A aldeia que cuida, e a gente precisa ser, né? Não é só um compromisso do pai, da mãe, do educador, não é só um compromisso das ONGs, né? Que tem essa legitimidade de cuidar, não é só do terceiro setor, é um compromisso de todo mundo, é um compromisso de todos os elos da sociedade. E por acreditar nisso, a gente também sabe que é um caminho que desconstrói muito da lógica convencional de mercado, de marketing, de publicidade. Mas a gente tem que acreditar que é possível, especialmente no mundo de hoje, assim, de hoje 2020, né? Um ano que está ensinando tanto pra gente, que é necessário se rever, que é necessário se reconstruir. Então, mais do que nunca, eu acho que também é uma oportunidade de a gente fazer diferente. E nesse fazer diferente, que seja um diferente que cuida, um diferente que preserva, um diferente que ajuda a construir um mundo melhor. Então eu acredito que a proposta dessas iniciativas que estão ali no guia, que começam a acontecer agora, né? Porque foi toda uma caminhada para materializar e estruturar isso num guia de práticas. Agora são práticas necessárias que a gente precisa construir. Não que a gente já não viesse construindo práticas de respeito e de cuidado, mas agora a gente formaliza isso e o compromisso também se amplia, né? Mas é devido para o mundo, e o mundo está nos ensinando muito com esses movimentos, assim. E acho que agora, mais do que nunca, a gente precisa olhar com cuidado para as gerações que vêm, né? Que vão ocupar esse mundo e que mundo a gente vai deixar para elas. Então, eu acredito demais, assim, que é possível a gente se rever nos negócios e se rever enquanto marcas e assumir, de fato, um compromisso social, assim. A gente, infelizmente, já está se encaminhando para os outros quadros do podcast, para o final, mas é bom que a gente conseguiu abordar sobre tantos pontos importantes que eu acho que vão gerar reflexão e diálogo. É isso que a gente espera, né? Também até com o objetivo desse podcast. Vocês já deixaram bem claro, mas eu acho que é sempre bom reforçar, assim. Publicidade e infância, combina? Não combina, Camila. O que combina com infância é acolhimento, amor, brincadeira, natureza, segurança, não violência, educação. O que mais? Vamos fazer um jogo de palavras aqui, Fábio. Publicidade definitivamente não combina com infância. É, isso mesmo, assim, também concordo, assim, acho que não combina em nada, acho que a gente nem deveria usar na mesma frase, assim, só se for na negação, né? Mas é tudo isso que tu falou, assim, eu acho que com infância tem tanta coisa que combina, né? Então vamos olhar para aquilo que combina e que é bem nessa perspectiva positiva, assim, que tu trouxe. E de tudo isso também eu só acrescentaria o cuidado, né? Então vamos cuidar das nossas crianças, porque elas clamam por isso, e se a gente fizer isso, olha o mundo bonito que a gente vai ter daqui para frente. Ótimo. Acrescentando a fala de vocês, eu me recordei da borracha da Mercury, essa das frases que promovem o diálogo, que tem: acredite, ser você, ser especial. Então, que a gente sempre acredite, né? O que a gente a gente não precisa de nada de ter para ser especial. Vamos pro quadro de dicas? Eu posso começar, então, com a minha dica. A minha dica, acho que ela está direcionada mais para a família, mas também para todos aqueles que têm interesse em acompanhar e entender melhor da relação entre pais e filhos. É um programa que se chama Papo de Mãe, que traz respostas e discussões sobre o mundo dos pais e filhos, com exemplo de famílias reais e orientações de diversos especialistas do Brasil. Ele vai ao ar pela TV Cultura de segunda a sexta e é apresentado por 2 jornalistas. Ele possui um portal e também está presente nas redes sociais.
Eu sugiro, para quem tiver interesse de acompanhar esse programa, assistir um episódio que é Como Evitar que Seu Filho Seja Consumista. A minha outra dica é um vídeo que fala sobre infância ética e amor, que é do Humberto Maturana e da Ximena Dávila, que eles são cofundadores da Escola Matrística no Chile. Eles falam muito da educação baseada no amor. Fala bastante do que a gente também trouxe nesse episódio, da construção do ser, o quanto tu não pode rotular uma criança, né? Porque a criança vai se transformando. No momento que tu diz você é desorganizado, é desajeitado, tu acaba rotulando ela como se ela fosse assim. Na verdade, é um momento que a gente pode ser desorganizado. O quanto, quando tu tem uma educação baseada no amor, as coisas se transformam. E vocês, o que vocês têm de dica para compartilhar com os ouvintes? Cami, eu queria reforçar essa sua indicação do Humberto e da Ximena tão lindas. Eles já estiveram com a gente no Alana, tem até um material produzido sobre essa conversa no nosso site, né, no alana.org.br, e foi muito inspirador, de fato. Adorei que você trouxe os dois aqui na sua dica. A minha dica, eu vou, na verdade, trazer 2 livros. Eles têm me inspirado muito nesse tempo de pandemia, porque eu comecei a buscar nos livros, né, outras visões de mundo possíveis, né? Visões de mundo que fossem mais integradas à natureza e que nos ajudassem, né, a questionar um pouco como é que a gente vem se colocando nesse planeta e por que a gente está onde a gente está. Então, os 2 livros que eu vou trazer aqui são de autores indígenas. Um, ele é bem facinho, bem curtinho, bem gostoso de ler, e o outro é bem difícil. Então, eu trouxe para todos os gostos. Então, quem tiver com menos disponibilidade, pode começar pelo Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Ele é um livro bem fácil de ler, bem rapidinho, e que nos provoca muito, muito mesmo, a pensar um pouco nas relações que a gente estabeleceu com os outros e com o planeta. E nesse livro, o Ailton cita um outro autor indígena, e aí eu fui buscar esse outro livro, e é um livro bem difícil, grande. Ele foi escrito por um antropólogo francês chamado Bruce Albert, a partir de conversas com um xamã Yanomami, o Davi Kopenawa. E o Davi nem fala português, então é uma tradução, então ele é cheio de termos Yanomamis, enfim, tem muitas notas de rodapé, e você vai então fazendo aquela leitura que você lê um pouquinho e para um pouquinho. Mas é um texto, assim, que, nossa, abriu a minha mente para um outro lugar. Ele traz muito a visão e as crenças, né, Yanomamis, da criação e da relação com a floresta. E tem sido, assim, bastante intenso para mim. E claro que, apesar de não serem livros sobre a criação das crianças e essa relação de pais e filhos, eles também questionam, né, cada um à sua maneira, a nossa relação com o consumo e com as mercadorias, com tudo aquilo que a gente produz e como é que a gente foi perdendo, né, a conexão entre nós e entre todos os seres que habitam esse planeta, e a gente foi substituindo tudo isso por objetos, e objetos que trazem muitas vezes destruição. Então recomendo os 2. Um é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Krenak, e o outro é A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, do Davi Kopenawa e do Bruce Albert. Maravilhoso, acho que a gente estava com muita sintonia nesse papo, assim, porque quando eu fui pensar no quadro de dicas, as primeiras figuras que me vieram à mente foi o Humberto Maturana e a Ximena, e eu comecei a rir muito quando tu trouxe, depois a Carol reforçou, porque de fato eu também tive momentos muito importantes assim na minha caminhada, onde eu pude experimentar um momento com eles, tanto aqui na Merkur, quanto depois numa experiência própria, assim, de buscar esse conhecimento da biologia do amor, né? E foi ainda antes do meu maternar, então acho que já foi me preparando, assim, para esse universo de relação
com o meu filho, né? E reforço muito, acho que tem ali um olhar, assim, de amorosidade tão necessário, assim, que ajuda tanto a gente a olhar para a criança e olhar para nossa criança também, né? E aí fui, assim, construindo com vocês aqui o que eu poderia trazer de contribuição também, para além de tanta coisa bonita que vocês já trouxeram. Mas indo para um outro lado, tem muitas leituras que, desde que eu tive o Otávio, assim, na minha vida, que é o meu filho, eu pude olhar para minha infância de um jeito diferente. E teve uma pessoa, assim, uma autora, e que ela tá muito presente no Instagram, então daí direciono para um outro canal, né? Acho que veio aqui televisão, veio livro, então vamos olhar de repente para as redes sociais, assim, que é a Thaís Basílio. A Thaís Basílio, ela é uma educadora, mas que ela olha pela perspectiva do positivo, assim, no que ela chama de educação para a paz. Então eu sugiro o @educação para a paz, mas a Thaís, ela tem um livro que é o Nossa Infância, Nossos Filhos, que olha para a nossa infância, a nossa formação enquanto indivíduo, a experiência que a gente teve lá na infância e como isso reflete nas nossas relações com os nossos filhos. Parece bem óbvio quando a gente fala, mas quando a gente vai lendo e vai aprendendo com ela e com tantos outros que trazem a educação positiva como um meio de ajudar a gente a olhar para o universo com a criança de um jeito mais amoroso, mais respeitoso, mais cuidadoso, ela especialmente vai ajudando a gente a desconstruir os nozinhos que foram ficando na nossa vida desde a infância, né? E ao a gente desatar esses nozinhos, a gente conseguir costurar melhor a nossa relação com os nossos filhos, com a vida, com todos os nossos parceiros de vida, né? Que são tantos, não são só os nossos filhos, né? São tantas pessoas que a gente se relaciona e que a gente costura a nossa vida. E eu sugiro muito, assim, para quem tá buscando olhar para sua infância e olhar para o mundo de hoje de um jeito diferente, eu sugiro essa leitura. É uma leitura leve, é uma leitura boa, mas é uma leitura que mexe com a gente, assim, quem tá a fim de se transformar, acho que é um caminho interessante. Que legal, a gente tem dicas, né, para todos os canais de comunicação. Não foi combinado, mas viu, as coisas quando tem que dar certo, elas têm sincronicidade. Então a gente tá chegando ao final, a gente sempre costuma ter um momento de check-out, ser muito presente na Mercur também, né? Que é como é que a gente está saindo dessa conversa, que pode ser em uma frase, em uma palavra, e também se tem algo a mais que vocês queiram expressar que não conseguiram responder nas perguntas. Eu tô muito feliz, assim, eu saio muito nutrida sempre quando eu converso com vocês. Eu sempre, quando eu estive aí, eu já tive a oportunidade, né, de visitá-los pessoalmente e também foram dias de muita nutrição, nas reuniões que a gente já fez juntos, na assinatura do termo à distância, mas nem a distância impediu essa sensação, esse sentimento. E hoje aqui é a mesma coisa. Essa relação é uma relação muito verdadeira e que as relações verdadeiras têm esse poder, né? Elas nos trazem uma sensação de crescimento, de aprendizagem, de nutrição mesmo. Então, queria agradecer mais uma vez pelo convite, dizer que é sempre para mim um prazer estar com vocês, dizer que eu me sinto muito acolhida, vocês são muito amorosos e isso é ainda mais nos dias de hoje, algo que a gente tem que honrar e valorizar muito. Então, queria agradecer, queria dizer que eu adorei a conversa, queria dizer que o Alana está sempre à disposição para que a gente possa seguir trocando e produzindo juntos, então que essa relação siga, continue, dê muitos frutos e que a gente possa construir esse mundo que a gente tanto almeja, né? Eu tenho, nessas leituras de quarentena, buscado ler autores com perspectivas de mundo diferentes e voltar a alguns autores que marcaram também a minha formação, né? Um deles é o Eduardo Galeano, né? E o seu olhar sobre a América Latina, né? E aquela frase dele também, né, de que a gente está grávida de um outro mundo e esse mundo vai nascer, há de nascer e que a gente possa
seguir firmes na construção de um mundo que seja mais justo, mais plural, de um mundo que seja amoroso com as nossas crianças, que garanta, né, os seus direitos e que crie condições para que cada criança desenvolva o seu potencial, né, para que cada criança possa ser quem ela nasceu para ser, possa expressar no mundo tudo aquilo que está dentro dela e tudo aquilo que ela significa na sua caminhada, que a gente possa ter esse lugar seguro e amoroso para que as crianças sejam. E isso, que parece assim, né, pequeno, eu tenho certeza que vai ser aquilo que vai ditar e vai fazer nascer esse novo mundo. Então, estou muito feliz, mais uma vez, a conversa foi uma delícia, muito obrigada pelo convite. Ai, Carol, o que dizer depois de tudo isso? Tão bonito, assim, te ouvir, né? Foi, de fato, tão gostoso, assim, passou super rápido. Eu acho que quando as conversas são sinceras e transparentes e que tem um propósito do bem, assim, né? Que é acolhedor, como tu trouxe, passa rápido, né? É como quando a gente conversa com amigos e quando a gente tá entre aqueles que têm sinceridade, assim, no coração, e a gente se sente bem, né, de estar junto. Foi assim que eu me senti também aqui com vocês. Foi gostoso, foi muito bom e eu senti que tem eco, sabe? Quando tu sente que aquilo que tu pensa, aquela tua vontade, aquela tua intenção, ela tem eco, ela encontra outros pares. E eu penso que se alguém estiver buscando por esse podcast, pelo tema, é porque está interessado em também, junto com a gente, olhar para a publicidade, para a criança, olhar para isso e pensar um outro jeito de fazer, né? Então, poder falar sobre isso e poder encontrar espaços e pessoas que tenham esse eco, que percebam essa voz e que sejam voz também nos seus espaços, eu acho que seria muito bom se a gente pudesse alcançá-los. Então é também um prazer estar aqui podendo falar sobre isso e que a gente possa reverberar nossa voz por todos os cantos, trazendo ainda mais saúde, mais esperança e mais amor para as nossas crianças. Vocês estão se puxando nessas falas, né? A régua vai cada vez subindo, mas é para algo muito bom. Se eu pudesse resumir em uma palavra, eu me sinto mais integrada a partir dessa conversa. Eu acho que sempre que conversas que se conectam com o ser é muito importante, porque a gente aprende, pode se ressignificar. Me sinto mais segura, confiante. Foi uma conversa suave, teve muita delicadeza. A gente precisa tanto disso às vezes, né? O mundo vem com tantas coisas duras e não é só na dureza que a gente aprende. A gente pode aprender muito com delicadeza, com um olhar atento ao outro. Queria agradecer mais uma vez pela disponibilidade, pelo interesse, assim, de conversar conosco de forma tão livre, tão aberta sobre esses temas que são importantes no nosso cotidiano. Quero sugerir para os ouvintes acompanharem o Instituto Alana, eles estão presentes nas redes sociais, o programa. Eu acho que para quem quer ter um olhar diferente para a infância, quer aprender, quer se ressignificar, eu diria que uma ótima indicação, que é uma caminhada sem volta, que quando a gente começa a ler, a gente começa a olhar para si, olhar para o outro, olhar para quem está em nossa volta e aprender muito com isso. Queria agradecer quem está conosco aqui no podcast até esse momento. A gente está muito aberto para o diálogo, então é muito importante que vocês enviem suas percepções para a gente. A gente tem um e-mail agora, que é papo@mercur.com.br. Ali a gente está aberto para dialogar, construir até novos temas. Vocês podem indicar sugestões. Para nós é sempre importante conversar com aquilo que é uma necessidade das pessoas, então fiquem bem à vontade para enviar. Fica também o convite para acompanhar a Mercur nas redes sociais, é @mercuroficial. A gente está presente no Facebook, Instagram e Twitter. Muito obrigada, meninas, por terem participado conosco. Obrigada aos ouvintes que nos ouviram até aqui. Até o próximo episódio. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Vamos de notícia boa? Hoje, quem vai conversar com a gente é a Laís Fleury, coordenadora do programa Criança e Natureza do Instituto Alana. Ela vai nos indicar o filme O Começo da Vida 2 lá fora. E a gente quer lembrar que todos os links para o quadro Vamos de Notícia Boa estão na descrição do episódio.
Laís, seja bem-vinda ao Papo Mercur e o microfone é todo seu. Olá, meu nome é Laís Fleury, eu sou coordenadora do programa Criança e Natureza. É uma alegria enorme participar aqui do Papo Mercur e eu vim aqui hoje dar uma dica no Vamos de Notícia Boa. E a minha dica é o lançamento do filme O Começo da Vida 2 lá fora em novembro. Esse filme ele foi idealizado e produzido pela Maria Farinha Filmes, em parceria com o Instituto Alana e a Fundação Grupo Boticário, e ele tem direção da Renata Terra. O filme ele faz parte de uma trilogia, sendo o primeiro deles O Começo da Vida, que coloca uma lente atenta ao desenvolvimento da criança e revela que se a gente muda o começo da história, nós mudamos a história inteira. O filme O Começo da Vida lá fora, ele retrata os benefícios da conexão da criança com a natureza, trazendo a importância desse contato com a natureza não só para o desenvolvimento saudável da criança, mas também para o bem-estar do planeta. E a gente acredita que ele chega num momento onde a gente vive uma das maiores crises contemporâneas, onde estamos todos nós refletimos sobre a nossa relação com o mundo e com a natureza, e ele vem apoiar, dando mais subsídios para essa reflexão, a gente pensar qual é o mundo lá fora que nós estamos querendo, né? Que mundo é esse que pode ser promotor de saúde e bem-estar para as nossas crianças e para o planeta também? Que lá fora é esse que a gente precisa construir ou reconstruir para que de fato traga bem-estar e boa convivência para todos nós e para as nossas crianças também. E um dos personagens do filme é o educador e empreendedor social Joaquim Leguia, um peruano, que por meio da metodologia Teens, ele também deseja assegurar que as crianças possam crescer em contato com a natureza. Então, a metodologia Teens é um convite que se faz para as crianças e para os adolescentes para eles plantarem, cuidarem, serem geradores de vida, criadores de vida e gerando assim bem-estar à natureza, para as outras pessoas e para si mesmo também. Então, a partir de outubro, o Instituto Alana ele abraça esse projeto e, em parceria com o programa Criança e Natureza, vem oferecendo então mais uma ferramenta para as famílias, educadores e cuidadores, para que possam oferecer então oportunidades práticas para as crianças possam crescer e aprender em contato com a natureza. E dessa forma elas possam se expressar como agentes de transformação também. Então acompanhe esse projeto Teens nas nossas redes sociais. Esse projeto vai ser lançado a partir de outubro e daí em novembro, dia 12 de novembro, a gente vai lançar então O Começo da Vida lá fora, um filme que vai ser globalmente lançado no Netflix e também na plataforma Videocamp. Você ouviu o episódio Publicidade e Infância. Combina? O podcast Papo Mercur é uma iniciativa da área de comunicação da empresa Mercur e tem o objetivo de trazer conversas que já acontecem por aqui, só que na frente do microfone. Uma produção dos comunicadores Camila Lima, Gabriela Coppi e Gustavo Petri. Ficou com alguma dúvida ou quer dar uma sugestão? É só entrar em contato através das nossas redes sociais ou do e-mail papo@mercur.com.br. Vamos adorar conversar com você e até o próximo episódio.